Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu vim aqui apresentar o problema encontrado para o nosso desenvolvimento do projeto Integrador 5 do eixo de licenciatura. Mediante ao tema norteador da Univesp, que era o desenvolvimento de um jogo interdisciplinar contendo pelo menos duas disciplinas, percebemos, mediante a nossa escola objeto de estudo, o qual vamos falar um pouco mais a respeito nos próximos slides, que os alunos da quarta série A dessa escola estavam com baixo aproveitamento e índices de proficiência nas disciplinas de ciências e língua portuguesa. Tal fato foi narrado pela professora da sala, que nos mostrou, inclusive, com números que os alunos estavam apresentando muita dificuldade de assimilação de conceitos, consequentemente refletindo na aprendizagem dessa turma. Então, mediante a isso, é que nós vamos apresentar a seguir tanto a escola, como foi o nosso protótipo, dando ênfase sempre nas técnicas do Design Thinking para resolver o problema e assim ter o nosso tema de trabalho que vamos apresentar a seguir. Olá, vamos então agora abordar um pouco sobre como foi feita a escolha do tema e da escola objeto de estudo. Enfatizamos que dois membros desse grupo de trabalho, de Projeto Integrador 5, são um casal, Fábio e Natália. E esse casal possui uma filha que estuda no 4º ano A da escola MF Professora Zoraide de Carvalho de Oliveira. E isso facilitou muito o nosso acesso à escola. O casal já conhecia a equipe gestora e então pudemos ter acesso também um pouco mais estreito com a professora regente da turma, o qual a professora fez a abordagem para que a gente pudesse fazer um trabalho interdisciplinar com os componentes de ciência e língua portuguesa, ao qual foi relatado na situação problema. Os alunos estavam encontrando muita dificuldade para avançar no início desse bimestre de 2025, no primeiro bimestre. Logo pensamos em fazer uma gamificação com cunhos também voltados para Peer Instruction, cujo aprendemos muito aqui no cursão da Univesp, dos benefícios que se fazem das duas técnicas, tanto para o engajamento como ganhos para o ensino-aprendizagem. Assim foi desenvolvido, então, o jogo de passo a repasso, sugerido pela professora, o qual vamos abordar com mais detalhes nos slides a seguir. Nesse momento, quero abordar um pouco mais no desenvolvimento do protótipo desse jogo de passo a repassa que foi executado pelo nosso grupo de trabalho junto à turma e à escola objeto de estudo. O Passo a Repassa foi um programa muito conhecido, especialmente nos anos 2000, na televisão brasileira, e era um jogo de conhecimento. Então, por que não aproveitar desse conceito e trazer para a interdisciplinaridade dessa turma, usando da gamificação, do peer instruction, ou seja, do ajuda mútuo entre os estudantes, para que tenham mais engajamento e preparo. Logo então, junto com a professora regente da turma do 4º ano A, pensamos e desenvolvemos o jogo de passo a repassa interdisciplinar com os componentes de ciência e língua portuguesa, pautado então numa aplicação prática, a qual foi executada na turma que vai ser abordado a seguir, em que os alunos tivessem premiação, por competição, por participação e, lógico, por quem vencesse. Isso instigou os alunos a se capacitarem, se prepararem antes para o dia da aula prática e trouxe ganhos pedagógicos fantásticos, com o qual nós vamos detalhar mais a seguir. Olá, vamos então agora apresentar os resultados e a solução final desse trabalho. Anterior a isso, eu quero enfatizar que no desenvolvimento desse protótipo, realizamos então um questionário de questões relacionadas aos componentes de ciências e língua portuguesa, com ênfase na BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, especificamente do 4º ano. Disso, analisando a Base Nacional Curricular Comum, relacionamos algumas questões, o qual foi entregue à professora regente da turma, que analisou e filtrou, sendo aquelas que mais se adequam às demandas de recomposição de aprendizagem dos estudantes
naqueles conceitos que mais eles estavam apresentando dificuldades no rendimento, isso baseado em uma avaliação diagnóstica feita pela própria professora. Mas nós queremos ir além, não queremos só desenvolver como futuros professores apenas uma turma de resultados acadêmicos. Por isso, dentro desse jogo também foi enfatizado que queremos que as habilidades socioemocionais, as soft skills, fossem cada vez mais desenvolvidas pelos estudantes. A empatia, o trabalho em equipe são um exemplo disso. Então, nesse jogo de passo-repassa, visitamos a escola algumas vezes e, dentre uma dessas visitas, explicamos para os alunos de modo prévio o que ia ser o trabalho, o que ia ser essa aula, para que eles se preparassem e que ia ter uma premiação, que o trabalho ia ser dividido entre duas equipes, equipe amarela e equipe azul, que ia ser escolhido de modo aleatório no dia da turma e que seria campeã a equipe não somente que vencesse pelos conhecimentos, né, do passo ou repassa, que é um quiz interativo, onde é feita uma pergunta para dois estudantes, um de cada equipe, e ali esses estudantes têm que responder. Quem responder mais rápido e corretamente pontuava. E foi muito interessante, porque a professora narrou que durante esse período os alunos se prepararam muito, ficaram muito ansiosos, estudaram em casa, e isso com certeza para o dia da aplicação foi muito interessante. Percebemos isso, o trabalho em equipe, ao ser sorteadas as equipes, a ajuda mútua, onde um ia responder a pergunta, a equipe toda ficava ali ajudando, e percebemos que o objetivo foi mais que alcançado, porque os resultados pautaram acima só do desenvolvimento, da recomposição de aprendizagem, mas assim, além de tudo, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Isso trouxe uma grande alegria na aplicação da aula. Nós vamos apresentar um pouquinho mais disso a seguir, e os alunos, inclusive, hoje continuam pedindo para a professora que mais aulas gamificadas assim aconteçam, e os resultados foram muito além das notas e da recomposição. Mas eu tenho certeza que eles vão ficar por muito tempo na vida desses estudantes. E para finalizar o trabalho, agora nos resultados finais, nós queremos dizer que quem analisa, na verdade, o sucesso de um projeto de aula, de um plano de aula, são os alunos, os discentes. Então, para isso, resolvemos fazer um questionário, aplicamos aos estudantes no dia da aplicação da aula prática mesmo, em que os alunos avaliassem a execução da aula e os resultados na aprendizagem e no engajamento. 68% desses alunos responderam que sim, que uma aula desse jeito, mais prática, gamificada, ajudou muito na aprendizagem que eles gostavam. 31% depois, numa outra pergunta, responderam que ajudou, né? Então, a gente teve um aproveitamento alto dos alunos, no feedback dos alunos mediante ao questionário, e é isso. A educação hoje se pauta como aluno sendo protagonista da sua aprendizagem, não mais centralizada no professor. Essa foi um dos nossos objetivos, da nossa metodologia, e eu creio que nós atingimos isso com base nos números relatados pelos próprios alunos. E a seguir eu deixo algumas imagens do troféu simbólico que nós entregamos para a equipe campeã, mas lembramos que todos ganharam, ambas equipes foram premiadas, inclusive com alguns brindes que o nosso grupo proporcionou, e o maior prêmio foi de fato a aprendizagem. Muito obrigado.